Olá! A mensagem que eu trago nesse momento, com muito carinho, pelo poder do grande eu sou, pelo poder do Espírito, é sobre o nascimento do Messias, sobre o nascimento do Salvador. Em todas as Bíblias, está ali no livro Matitiá, muitos conhecem como Mateus, no capítulo 1, do verso 18 em diante, relata o nascimento do Salvador. Em todas as Bíblias, ali fala de José e Maria, Maria e José. Mas o nome da jovem é Miriam e o nome do jovem é Yosef. Nas Bíblias, relata que ele estava comprometido, eles eram noivos, de repente ele chega ali, encontra em casa a sua noiva grávida e ele queria largar dela, deixar ela, só que ele pensou, porque ele amava muito ela, se ele contasse publicamente o que tinha acontecido, que na mente dele ela tinha traído ele, porque ela estava grávida, naquela época eles apedrejavam ela, iam matar ela. Por amor que ele tinha por ela, ele decidiu ficar no oculto, não contar e não expor isso publicamente. Nesse inteirinho, relata ali, está escrito, que desce um anjo e fala com ele, Yosef, não tenha medo de receber Miriam como sua esposa. Ela não te traiu, dá a entender. O que ela está no ventre dela, que está sendo gerado, foi gerado pelo poder do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo desceu sobre ela e engravidou ela. Ela não traiu você. E relata que ele creu, acreditou, ficou quietinho, ocultou até o nascimento, e nasceu o menino e tudo mais. E ali segue essa mensagem há mais de milhares de dias, milhares de anos, em todos os idiomas, que é onde a Bíblia, a mensagem foi levada sobre esse planeta. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que o Espírito pediu para mim compartilhar, é que essa história que está escrita ali, Matitiá, capítulo 1, do verso 18 em diante, é uma mentira. Isso é falso, não é a verdade. Aquilo ali foi montado, por um sistema maligno por trás, pelos anjos caídos, que são demônios, para criarem as doutrinas da terra. Criaram várias doutrinas, várias religiões. E o intuito deles, na verdade, era criar a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na verdade não existe. O Criador é um só. Um só. Mas essa foi a intenção deles, estão avançando e milhares de almas seguem essa doutrina. Então, o que o Espírito quer compartilhar com você hoje? As profecias, de mais de 365 profecias, que o Espírito nasceria, as pessoas quando vai traduzir uma mensagem, coloca a palavra que quer. Ali fala virgem, não é virgem. A palavra original é uma alma jovem, não é a palavra virgem, não existe virgem, é alma jovem. O profeta Yeshaiá, que muitos conhecem como Isaías, o Espírito na boca dele diz que uma alma jovem. Só que na hora de traduzir, eles colocam virgem, uma virgem, uma virgem. Então ali nasceu, uma alma jovem daria a luz do Salvador. Mas o que o Espírito quer que você entenda hoje? Não existe nada de sombra do Altíssimo que desceu e engravidou Miriam. Isso é uma montagem que eu estou comentando com você, que está escrito em todas as Bíblias. Por isso que em 2 Coríntios 3, versículo 6, o Espírito na boca do apóstolo Shaul fala que a letra mata, porque tem muitas mentiras. As letras matam, eles escrevem mentira. No livro do profeta Irmeiá, que muitos conhecem como Jeremias, capítulo 8, versículo 8, relata a pena mentirosa dos escribas, que eles escrevem muitas mentiras. E foi traduzindo, copiando em vários idiomas as mentiras. Então, só para você entender que o Espírito quer compartilhar com você. A palavra que o Espírito revelou para o profeta Yeshaiá é uma alma jovem. Então, quando chega esse momento que iniciaria o processo e o cumprimento da profecia, Miriam, que é o nome da jovem, já tem muitas mentiras, colocaram como Maria, Yosef, como eles colocaram José, o nome é Yosef. Eles estavam noivos e o próprio Criador envia um melarre, um anjo, para avisar que o que ia ser gerado no ventre dela, o primeiro filho, ia ter o nome Iê. Eu sou Shua, o Salvador, Yeshua. Porque havia mais de 365 profecias.
E o Messias teria que nascer da forma como eu nasci. O Messias teria que ter sido igual eu. Tudo que os humanos vivem, da forma como é gerado todo ser humano, ele teria que ser da mesma forma, não poderia ser diferente. Ele teria que sentir o que eu sinto, a dor que eu sinto. Ele teria que passar pelo processo natural, normal, como eu passei, como eu fui gerado no ventre de minha mãe. Então, como o Messias nasceu? Miriam coabitou com Yosef, se relacionaram, teve um relacionamento sexual, que é o normal, o esperma e o óvulo, onde formam um corpo, e nasceu esse corpo. Não teve nada, a sombra do Altíssimo engravidou Miriam. Isso é mentira. Se você quiser continuar acreditando na mentira, isso é um departamento teu individual. É livre escolha, decisão sua. Mas ele relacionou, coabitou Yosef com Miriam, teve um relacionamento normal, uma parte sexual, um momento amoroso, maravilhoso, e ali foi gerado um menino cujo nome dele o anjo trouxe para Miriam colocar. Então ela foi escolhida, ela foi agraciada, ela foi separada. Não poderia ser diferente. Da forma como eu fui gerado na terra Osmar, ele teria que ser nascido e gerado daquele corpo da mesma forma, não poderia ser diferente. Não existe. Como Moshe nasceu? Muitos conhecem como Moisés, da mesma forma. Como o profeta Elias, que muitos conhecem como Eliá nasceu, da mesma forma. O profeta Imeiá, que muitos conhecem como Jeremias, da mesma forma. O profeta Yeshaiá, como nasceu? Da mesma forma, que muitos conhecem como Isaías. O profeta Samuel, como ele nasceu? Da mesma forma. A mulher, a mãe dele, coabitou. E nasceu o profeta Samuel. Até colocou o nome nele, escolhido, separado. Então, ninguém nasce pela sombra do Altíssimo. Nenhuma mulher engravida pela sombra do Altíssimo. O Espírito Santo desceu e engravidou alguém. Isso nunca aconteceu, nunca acontecerá. Então, isso é uma mentira. O Espírito está revelando para você, só para você entender, que Yosef coabitou com Miriam, Miriam coabitou com Yosef, nasceu aquele corpo cujo nome foi colocado de Yeshua. Quer dizer, eu sou, Shua, Salvador. Como é o nome do grande eu sou que ele havia falado na sarça, eu sou o que sou. Então essa é a verdade. Há muitos que acreditam no que está escrito ali. Por isso que o Espírito falou, em 2 Coríntios 3,6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica por causa das mentiras. Imeiá, Jeremias 8,8, fala da pena mentirosa, estou repetindo. E Gálatas, capítulo 1, o Espírito usando o profeta Shaul, fala que o Pai manifestou-se para nos libertar do sistema mundial maligno, de todas as mentiras que o inimigo vem criando sobre a terra, se opondo ao reino dos céus, ao reino do Espírito. Os anjos caídos, que se tornaram demônios, depois Caim, que se rebelou, se uniram com os anjos caídos e vem lutando, se opondo contra tudo que é do Criador. Como se fosse independente, tivesse força para desafiar o Criador. E eles vêm sofrendo sobre a terra. E essa é uma mentira que eles criaram e colocaram ali. Os demônios estão por trás. As doutrinas que eles criam, eles estão por trás. Então, só para você entender, quero deixar bem claro que essa que está escrito ali é mentira. O Messias, o Salvador, teria que nascer, o corpo dele gerado da mesma forma como eu fui gerado, como eu fui criado. Meu pai, minha mãe, biologicamente coabitaram, formou um corpo, eu nasci ali 9 meses no ventre de minha mãe, a mesma forma. Tá? Não tem nada de virgem. Isso é mentira. Quando o Espírito disse lá na boca do profeta Yeshaiá, que muitos conhecem como Isaías, que disse que nasceria, era uma alma jovem, uma escolhida, uma agraciada, uma separada, uma menina jovem, uma alma jovem. É isso. Como eles alteram as letras, os nomes, tem mais de 60 mil palavras nas Bíblias alteradas, montadas, aí as pessoas acreditam naquela palavra que está escrito e mudaram o sistema da terra. Mas o Pai hoje quer que se entenda que o Salvador, o Messias, ele foi gerado da mesma forma que eu e você foi gerado sobre a terra. Não existe. Você conhece algum animal, se você, desde pequenininho, um animal, uma vaca, por exemplo, ela nasce, você prende ela no lugar, deixa ele fechado, isolado, sozinho, não deixa nenhum touro encostar nela. Ela vai engravidar, ela vai gerar? Vai nascer um bezerrinho ali? Jamais. Você vai morrer pela idade avançada e vai ficar esperando isso. É impossível. É macho e fêmea.
Não existe outra forma. E o Pai queria que você soubesse que a mesma forma que eu nasci, você nasceu, o Salvador teria que ser da mesma forma, passar pelo mesmo processo, porque senão ele não seria o Salvador. Ele não seria o Cordeiro. Se você pegar a vida de Avraham, como é que muitos conhecem como Abraão, como ele nasceu? Como ele nasceu? O pai e a mãe dele coabitou. O profeta Samuel, como ele nasceu? O pai e a mãe dele coabitou. O profeta Elias, que muitos conhecem como Elias, Eliá, como ele nasceu? O pai e a mãe coabitou. Moshe, que muitos conhecem como Moisés, como ele nasceu no Egito? O pai e a mãe coabitou, nasceu aquele corpo. Aí o pai escolheu com propósito. E assim por diante. E ele quer que você entenda isso. Tá? Teria que passar pelo mesmo processo. Essa é a profecia, mais de 365 profecias, teria que cumprir dessa forma. Nascer como eu nasci. E ele é maravilhoso porque ele revelou um dia, para mim revelou para muitas almas. Quem está no reino dele já conhece essa verdade. Isso não é mais segredo, não é coisa mais oculta. O Pai prometeu em Abacuque, uma profecia, capítulo 1, versículo 5, que os filhos dele conheceriam o nome verdadeiro dele, porque o inimigo criou um monte de nomes e também traria a verdade para eles sobre a terra. Então toda ovelha, toda alma que foi liberta do cativeiro, foi colocada no reino, no rol dos escolhidos, receberão conhecimento da verdade. Então essa mensagem, com certeza, é para essas almas que o Pai quer levar nesse planeta, nessa geração e quem ele decidir ainda sobre a terra. Um grande abraço e vigie, hein?